Oi, gente, voltamos para mais uma aula da nossa isolada PCJ, tá? Então, olha só, hoje a gente vai estar continuando, né, na verdade, o nosso estudo de software. Vocês lembram que na aula passada eu parei com vocês em Windows? Estão lembrados? Então, e aí a gente estava estudando dentro de Windows, o Windows Explorer, que era o gerenciador eletrônico de arquivos e diretórios. E aí eu falei com vocês várias funcionalidades do Windows Explorer, né? A gente falou sobre a composição da tela, que é importante para vocês, saber que tem a parte superior, a parte esquerda, a parte direita, saber o que tem em cada área, porque isso é questão de prova. Você já pensou, você perdeu o seu contra-cheque aí de carreira jurídica, simplesmente porque você não sabia o que tinha do lado esquerdo? Me poupe, né? Então, assim, é coisa pro cara se suicidar de raiva, né? Mas bem, e aí depois a gente foi começar a estudar aí as funcionalidades. Então a gente começou a estudar a questão de criar diretório e subdiretório, depois a gente selecionou itens. Eu disse a vocês que as duas principais teclas de atalho são Ctrl e Shift. Se eu faço alguma operação com Ctrl, o complemento dela é com Shift e vice-versa, né? Aí, em seguida, expliquei para vocês a questão das operações de cópia, de remoção, os detalhes, as sutilezas envolvidas em cada operação, o que costuma cair mais, né, de cada um desses pontos. Em seguida, a gente foi estudar a parte de renomear itens, depois a gente aprendeu as propriedades, inclusive com detalhes de tela que tem caído para vocês, eu sei, eu acho isso ó também, tá? Quando eu fizer a prova, desculpa, quando eu fizer a prova, eu prometo que eu não boto isso para vocês, tá certo? Mas por enquanto eu não faço a prova, então não adianta a gente se revoltar. Ah, é um absurdo cair aquele detalhe das permissões que eu posso dar. Lembra que eu mostrei a telinha? Mas tem caído, então paciência. Caiu agora recentemente numa prova para delegado, tá? Então tem que, se cai, vamos aprender. Não é por isso que a gente não vai conseguir nosso contra-cheque, né? E também a gente viu depois que tem a questão das operações restantes, que seriam, né, assim, só mais uma coisa, as propriedades variavam, óbvio, de acordo com o item selecionado. Então, as propriedades de um arquivo não são iguais às propriedades de um diretório, que, por sua vez, não são iguais às propriedades de uma unidade de disco, perfeito? Paramos aí. E aí, hoje, nós vamos voltar para o Windows Explorer, lembrando que nessa parte da aula de software, você praticamente não me vê, estão lembrados? Então, eu sumo, né? E aí, só volto praticamente no fim do bloco para dizer, oi, gente, acabou o bloco, daqui a pouco a gente volta, estudando tal coisa e tal. Mas agora a gente vai para a telinha do Windows e eu já deixei prontinho aqui na tela o Windows Explorer aberto, tá certo? Já com alguns itens para que nós pudéssemos estudar as últimas opções restantes, tá? As últimas funcionalidades restantes. Quais são elas? Primeiro, agora, nós vamos excluir itens. Para excluir, eu queria lembrar a vocês que a gente tem uns detalhezinhos também importantes. Quais são? Primeiro, lembrar que a exclusão tem a segunda chance da vida, que é mandar para a lixeira. É igual à vida real. Quem é aí que nunca jogou um negócio no lixo? Ou querendo ou sem querer? E aí, de repente, ai, menina, cadê? Ah, vai buscar, vai ver, se ainda não passou o lixeiro, pega, né? Então, quem nunca fez isso? Todo mundo aqui já fez, né? Ou querendo ou sem querer, mas fez. Mesmo raciocínio. Apagou o arquivo sem querer, menina, cadê? Pega, vai lá, pega na lixeira, restaura, tá entendendo? Ou querendo e depois se arrependeu. Vai lá, vai buscar, tá lá na lixeira. Agora, o que é que você tem que saber? Primeiro, só vai para a lixeira o que é apagado do HD. Ou seja, apagou do pendrive, beleléu. Apagou do outro HD externo, beleléu. Apagou da outra coisa da rua, da rede. Da rua não, desculpa, da rede. Outro computador da rede, beleléu. CD, beleléu. Só vai para a lixeira o que é apagado do HD. Bem fixado isso? Posso passar? Tá tranquilo? Beleza. O que mais que a gente tem que se ligar daqui? Tem que se ligar também que a gente vai ter aqui a inexistência de temporalidade para essa lixeira. Isso é uma coisa que cai sempre também. Ah, o arquivo passa 3 meses na lixeira. Não existe isso. O arquivo vai ficar na lixeira o tempo necessário para isso, tá? Quanto tempo for necessário, ou seja, ele vai ficar na lixeira enquanto não precisar daquele espaço. Então, enquanto o espaço não for necessário, deixa eu só ajustar aqui o microfone,
que o fiozinho está enganchando, tá, gente? Só um minutinho. Então, resultado, enquanto não precisar daquele espaço na lixeira, você vai ter o arquivo lá. Quando precisa do espaço, segundo o manual, ele passa a atuar como uma pilha, como uma fila, tá? O primeiro que chega é o primeiro que sai. Por que eu frisei segundo o manual? Tá bom, né, Luan? Deixa eu só ajeitar aqui, gente, que o microfone tá enganchando, vocês estão vendo, né? E Luan, que é perfeccionista, que é o meu cinegrafista hoje, está reclamando que o fio estava aparecendo. Mas bem, voltemos. Vocês sabem que a gente usa o microfone, né? Então pronto. Aí, olha só, o resultado, o que é que vai acontecer? Aí aqui, a gente vai ter... Como eu estava dizendo, eu falei, segundo o manual, ele vai funcionar como uma fila, porque na prática, às vezes, isso não acontece, tá? Então, às vezes, ele é malucão, tira um arquivo antes, depois bota outro, então acontece isso. Mas, na teoria, no manual, iria, no caso da necessidade de espaço, funcionar como uma fila. O primeiro que chegou seria o primeiro a sair, tá? Para pôr os novos. E outra coisa importante é você saber que se você for apagar um arquivo que já é muito maior do que o tamanho da própria lixeira, ele já vai direto para o beleléu. Então, tipo, sua lixeira é de 3 GB e você vai apagar um arquivo de 4 GB. Então, automaticamente, ele vai apagar e já vai mandar direto para o beleléu, porque não cabe na lixeira. É o mesmo raciocínio da vida real. Suponhamos que você comeu uma melancia todinha. Deu uma fomezinha, né? Domingo à noite, assim, seu jantar. Aí você vai, é bom, menino, melancia para jantar no domingo, porque a pessoa, olha, come, não suja muito, é prático, né? E não engorda. Então, o resultado. Aí, você comeu a melancia toda. Não cabe a casca lá no lixinho da cozinha. Você já vai, já põe lá fora. Não é o mesmo raciocínio? Então, aqui eu vou apagar o negócio. Não cabe na lixeira. É maior do que o tamanho da lixeira. Já ponho no beleléu. Já joga, já descarta de vez. Perfeito? Lembrar, principalmente para essa área das carreiras jurídicas, lembrar que aqui, quando a gente diz que vai para o beleléu, que apaga definitivamente, é no sentido de que, pelo sistema operacional, não é mais possível fazer essa recuperação, tá? Só que, hoje em dia, e quando eu falo hoje em dia, já é de uns 15 anos para cá, mais ou menos, os arquivos, eles não são mais apagados fisicamente, eles são apagados logicamente só. Lá no disco, na prática, o sistema operacional coloca uma bandeirinha dizendo está apagado. Entendeu a ideia? Mas o arquivo permanece lá, enquanto também não for usado aquele espaço do disco, enquanto não precisar daquele espaço do disco. Então, é por isso que existem as técnicas de recuperação de dados. Vocês já ouviram falar nisso? São técnicas, são programas que entram por baixo do sistema operacional e tentam recuperar esses arquivos que estão apagados, mas que estão com um flagzinho, sinalizador de apagado, mas que ainda estão constando lá no disco. Perfeito? Entenderam isso? E aí, por que eu disse principalmente o pessoal da carreira jurídica? Porque você não vai fazer as suas auditorias, o pessoal não vai fazer perícia de disco, você não vai pegar aqueles relatórios de perícia. Então, muitas vezes se recupera dados e pega ali provas e etc. através disso, recuperação de dados, pegando o que está por baixo do sistema operacional, o que supostamente teria sido apagado, mas ainda permanecia no disco. Perfeito? Lembram disso? Posso passar? Então, lembre-se, hoje em dia, a exclusão ela é lógica. A gente diz que quando não vai para a lixeira, vai para o beleléu. Por quê? Porque pelo Windows você não consegue mais recuperar. Mas existem as técnicas de recuperação de dados que entram por baixo do Windows e ainda conseguem recuperar alguns dados desses que foram perdidos. Perfeito? Posso passar? Tá bem tranquilo? Beleza! Então, agora a gente tem 3 formas de exclusão que mandam para a lixeira. Quais são essas formas? Vamos ver. Então, agora eu vou selecionar os itens que eu desejo excluir. E vou no menu Arquivo, Excluir. Mandei para a lixeira. Segunda forma, seleciono os itens que eu desejo excluir e aperto e vou no menu. Clico com o botão direito do mouse e vou no menu Excluir. Mandei para a lixeira. E a terceira forma, seleciono os itens que eu desejo excluir e aperto a tecla Del ou Delete. Quando a gente for olhar lá a nossa amiga lixeira, ó aqui na telinha, tá? Vejam que os itens que eu apaguei estão lá. Aí veja que a lixeira, ela guarda o local de origem. Você percebeu? Ó aqui, ó, o local original. Você tá vendo?
Então, quando você pede para restaurar um item, você deve lembrar que ele volta exatamente para o mesmo lugar que estava antes de ser excluído, tá? Então, inclusive, refazendo o banner, a árvore, caso precise, tá certo? Como assim, Manu? Ó, esses arquivos estão dentro de teste, não é isso? Ó, teste, perfeito? Aí, suponhamos que apague teste, sem problema nenhum. Se eu pedir para restaurar um arquivo desse, ele reconstrói a árvore. Ele vai botar lá de novo, teste. E vai trazer, vai restaurar o arquivo exatamente para dentro do diretório teste. Agora, ele não restaura todos os arquivos de teste, não. Ele restaura o arquivo que você pediu dentro da árvore original. Entenderam a ideia? Até aqui tudo bem? Lembra disso, que isso também é muito importante para a carreira jurídica, tá? Aí você pode ou restaurar o item, ou então excluí-lo de vez. Vamos aproveitar aqui e vamos esvaziar a lixeira? Aí agora tem uma forma de exclusão que não manda para a lixeira. Aí é mesmo que eu estou vendo você disse aí, Shift Del, né? Não, não é Shift Del. É Shift combinado com qualquer forma de exclusão. Isso, inclusive, tem sido outra pegadinha de prova, tá? Então, aqui, ó, se eu selecionar e na hora de apertar em arquivo excluir, eu segurar Shift, eu estou apagando sem mandar para a lixeira. Se eu selecionar, clicar com o botão direito do mouse e na hora de excluir, segurar Shift, eu estou apagando sem mandar para a lixeira. E se eu selecionar e na hora de apertar Del ou Delete, segurar Shift, eu apaguei sem mandar para a lixeira. Quando eu for olhar a nossa amiga lixeira, ó a lixeira vazia. Entenderam a ideia? Tranquilo? Então, cuidado com essa pegadinha, tá? Não é só Shift Del, é Shift combinado com qualquer forma de exclusão, ok? Posso passar? Mas eu quero chamar mais uma coisa aqui, a atenção. Como assim, Manu? Ó, veja que eu tenho uma estrutura aqui, teste, e dentro de teste eu deixei um arquivo. Vocês estão percebendo? Se eu pedir aqui para excluir teste, ele simplesmente vai fazer a exclusão. Sem absolutamente lhe dar nenhum tipo de mensagem de que teste contém algo dentro dele, tá? Então, ele não vai dar informação de conteúdo. Ele diz apenas, quer mandar mesmo para a lixeira? Ou seja, a mensagem padrão de exclusão. Mas ele não avisa que o diretório, no caso, não está vazio. Perfeito? E por quê? Porque a pergunta é exatamente essa em prova. Se ele dá alerta de que não está vazio, de que tem algum conteúdo. Não, ele não dá. Quem fazia isso era o 2, tá? Não que eu tenha usado, claro, porque não é da minha época, né? Vale sempre ressaltar, mas me contaram, tá joia? Então, o resultado, aqui a gente vai ter o Windows dando alerta padrão. Ele não avisa da existência de conteúdo, perfeito? Então, quando eu pedir para exclusão, ó, mandar excluir, ele vai simplesmente agora me avisar. Vai mandar para a lixeira, mas veja que ele não deu a mensagem avisando que tinha um arquivo dentro, tá certo? Então, isso também já foi questão de prova mais de uma vez. Até aqui tudo bem? Aí a última funcionalidade é a questão da visualização. Eu vou para aquele diretóriozinho que a gente brincou na aula passada, por quê? Porque aqui tem muita figura, então fica legal de ver as diferentes formas de visualização, tá? Explicar bem direitinho isso para vocês. Ver a visualização foi podre, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, tá certo? Então aqui, ó, no menu exibir, a gente vai ter primeiro ícones extra grandes. Mostra a prévia do arquivo e o nome. Observe que ela é bem propício para imagens, páginas da web, apresentações do PowerPoint ou do Impress, etc, tá certo? Então aqui é bem propício para quando... Desculpa. Deixa eu me beber só uma águazinha aqui. Para quando o conteúdo é mais visual, perfeito? Até aqui tudo bem? Aí, em seguida, a gente vai ter aqui exibir ícones grandes. Aqui ele vai exibir a imagem e o nome. Um pouquinho menor, mas também bastante visível, tá? A imagem, vírgula, né? A prévia do arquivo. Em seguida, ícones médios, a prévia e o nome, mas já um pouquinho menor. Aqui ele não preencheu todos, porque ele está preenchendo aos pouquinhos, você está vendo? Esses são muitos arquivos, então ele vai botando a imagem aos pouquinhos, a prévia, tá? Depois a gente vai ter exibir ícones pequenos. Aí, ícones pequenos não mostra a prévia.
Mostrou só o ícone representativo e o nome, organizado em colunas. O que é que você precisa saber? Que quando tem muitos, como é o caso, se for necessário, ele abre a barra de rolagem vertical, como ele abriu aqui. Você percebeu? Mas ele não abre a barra de rolagem horizontal, nem a pau. Entenderam? Agora, se eu pedir para exibir lista, aí lista abre a barra de rolagem horizontal, mas não abre a vertical. Se eu disser a vocês que isso foi questão de prova, vocês acreditam? Alguém merece perder o contra-cheque porque não sabe que em exibir ícones pequenos, abre, se necessário, a barra de rolagem vertical. E exibir lista, abre, se necessário, a barra de rolagem horizontal. Existe, pronto, foi isso que caiu em prova. Tá joia? Detalhes. Detalhes vai mostrar nome, data e hora da última modificação, o tipo e o tamanho do arquivo, tá? Aí depois nós vamos ter exibir lado a lado. Mostra as mesmas informações, só que agrupado por item. E exibir conteúdo mostra as mesmas informações, só que agrupado por linha. Perceberam? Joia? Então, cuidado com isso, tá? Depois, nós vamos ver, ainda no menu exibir, que a gente vai ter aqui a possibilidade de classificar esses itens por nome, por data, por tipo ou por tamanho. Em qualquer visualização, você pode realizar essa classificação, tá? E esses parâmetros são os parâmetros padrão, mas o usuário também pode alterar esses parâmetros, sem problemas, tá? Em seguida, aqui em ferramentas, opções de pasta, a gente vai ter modo de exibição. Na guia modo de exibição, a gente vai poder alterar aqui o modo de exibição corrente para todas as pastas de uma vez só. Então, por exemplo, aqui está conteúdo, né? Se eu botar aqui aplicar as pastas, o Windows vai exibir todas as pastas agora nessa forma de exibição, conteúdo. Entenderam a ideia? Até aqui tudo bem? Aí a gente vai ter ainda aqui embaixo a possibilidade de exibir os arquivos ocultos. Existe isso, mesmo, que grau de segurança fantástico, né? Então, você vai lá e oculta. Aí a pessoa pega e tem permissão, vem aqui e pede para mostrar os arquivos ocultos. Hello, tá? Mas saiba que existe essa possibilidade. E outra coisa interessante, principalmente para o concurseiro, é saber que por padrão, ele oculta as extensões dos arquivos mais conhecidos. Por padrão, tá certo? Aí é por isso que tem gente que está usando o computador e diz, o meu não tem extensão não. No meu Windows os arquivos não têm extensão não. Tem, vai ter do mesmo jeito. Só que aqui o que é que vai acontecer? Por padrão, elas estão ocultas, estão escondidas. Então, o ideal, principalmente para quem está estudando para concurso, é chegar aqui e desmarcar essa opção. Por quê? Porque o ideal é você estar lendo as extensões para você poder fazer a memorização correta, tá certo? Até facilitar, né, aquele trabalho de memorização de extensão que a gente já falou na aula passada, que é importante. Até aqui tudo bem? Posso passar? Aí, com isso, a gente acaba o mais importante de Windows. E aí, nós vamos estudar o Word agora, tá? O que é que eu vou fazer com vocês? Olha só. Existem duas possibilidades. Ainda tem caído, principalmente em concurso para delegado, Office 2003, tá? Que é a base. Então, o teu material de apoio tá lá com o Office 2003. É a base. As funcionalidades são as mesmas no 2010. Só tem 5 funcionalidades a mais, não tirou nada, só botou 5 funcionalidades a mais, tá? Então, as funcionalidades são as mesmas. Você pode estudar pelo material 2003 tranquilo. Agora, aqui em aula, eu vou mostrar o 2010, que é o outro que tem caído muito. E aí, você vai ver que as funcionalidades são as mesmas, só rearruma nas abas. Aí, no teu material de apoio, também tem um capítulo lá, comparação entre o Office 2003 e 2010. Aí, lá eu digo, tal funcionalidade no 2003 está aqui no 2010, e esse está aqui no 2010, e esse está aqui. Entenderam a ideia? Então, você estuda o 2003, depois estuda o 2010,
e aí só faz a junção. As funcionalidades são as mesmas. Você só vai ver, no 2003 está no menu tal, no 2010 está na guia tal, no 2003, e aí vai, comparando. Perfeito? É assim que cai em prova para você. Então, se você estudar o 2003 e o 2010, você matou todas as possibilidades para os seus concursos, tá? Manu, e o Office 2013? O 2013 não tem caído em prova ainda, assim como o Windows 8. Não aparece em prova, né? O Windows 8 eu expliquei para vocês, porque ele é instável e tal, a gente está esperando a nova versão. E o 2013 não pegou no mercado ainda, tá? Então, não apareceu em edital esse ano ainda, 2014. De 2013 para cá, desde o lançamento dele, ele ainda não apareceu em edital. Então, estuda 2003, Office 2003 e o 2010. Inclusive, você pode ter os dois instalados na sua máquina, tá? Sem problema nenhum, como eu tenho nessa aqui. Aqui tem o Office 2003, tá? E o 2010. O que eu disse que ainda não tem aparecido em prova é o 2013. Perfeito? Cuidado para não confundir. Até aqui tudo bem? Vamos começar? Então, ó, abrindo aqui o Word 2010, que é o que eu vou explicar em aula para vocês, tá? Então, aqui no Word 2010, a gente vai ter que trabalhar menu a menu desse. É assim que cai em prova. Então, você vai ter que começar sabendo que existe aqui ó, o menu, arquivo, depois página inicial, inserir, layout de página, referência, correspondência, revisão, exibição. Aí depois você souber disso, aí vai estudando as funcionalidades dentro de cada um, tá? Ah, meu Deus! Bem, é assim que cai. Aquela velha frase que eu passo para vocês, tá? Eu não vou, quando eu fizer a prova, eu prometo que eu não boto essas coisas lá. Mas, por enquanto, eu não faço. Então, a gente só pode lhe orientar, tá? Então, tem caída em prova, sim. E aí, você não vai perder o seu contra-cheque por causa disso, perfeito? Até aqui, tudo bem? Então, ó, aqui a gente vai ter em cima a barra de título, que é onde fica o nome do documento e Microsoft Word, tá? Em seguida, a gente vai ter as guias ou abas. A partir do momento em que eu vou clicando, ele vai mostrando o menu respectivo dessas guias ou abas. Aí depois a régua, a área de trabalho do documento e aqui embaixo a famosa barra de status. Perfeito? Então, esse é o padrão, tá? Até aqui tudo bem? Aí, o que mais que você precisa saber daqui? Você vai ter aqui aqui no menu Arquivo, a funcionalidade recente, que vai exibir todos os documentos recentemente abertos, tá? Então, veja que aqui de cara, ele já mostra os documentos e os diretórios recentemente manipulados. Aí você vai ter Novo. Novo permite abrir um novo documento em branco ou um modelo. O que é o modelo? O Office, o Word, ele oferece uma série de modelozinhos para você. Então, tipo, você quer fazer um memorando, mas você nunca fez. Aí o Word tem um modelo para você. Aí você vai, abre o modelozinho e já, ó, pututuc, 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 já vai desenrolando o memorando, tá? Ah, eu quero fazer um currículo, nunca fiz. O Word tem modelo de currículo para você. Menino, o Word tem modelo que só, tá? Agora, o que é que vai acontecer? No 2010, ó, aqui, ó, modelo de agenda, modelo de ata, modelo de boletim, de calendário, de carta, cartão, certificado, cartão de visita, convite, currículo, estão vendo? Tudo isso aqui é modelo, perfeito? Agora, o que é que vai acontecer? No 2010, na instalação padrão, esses modelos, eles estão online. Eles estão lá na Microsoft. Ele não baixa os arquivos de modelo para a sua máquina. No 2003 ele baixava, tá? Então, veja que por padrão, se você quiser, você pode pedir para baixar no momento da instalação. Mas por padrão, eles ficam aqui, ó, no office.com. Aí, neste caso específico, como eu estou aqui na estruturazinha da aula, no notebookzinho de aula, eu não estou conectada à internet. Então, eu não consigo abrir aqui um modelo, ele vai me dizer, ó, não foi possível realizar a conexão, tá certo? Agora, na sua casa, a maioria de vocês, quando abre o computador, quando abre o notebook, quando liga o computador, já está conectado à internet, né? Aí nem percebe que eles estão online e que não estão na máquina, tá? Então, isso normalmente para o usuário fica transparente. Ele nem percebe que não está online, tá? Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, ou melhor, que não está online não, vírgula, que está online, né? Que não está na máquina, perfeito? Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é a ideia de que aqui você vai ter, tá?
nessa história do modelo, uma extensão diferenciada. Então, o documento, a extensão é doc e bota um X na frente, do 2007 para frente. Então, até o 2003, a extensão era DOC, DOC de casa. Do 2007 para frente, botou um X, DOCX. O modelo é DOT de tatu. Do 2007 para frente, bota o X, DOTX. Perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? Beleza. Aí a gente vai... Ah, só mais uma coisa. O usuário pode criar seus próprios modelos ou alterar os que já existem, tá certo? Então, ele pode criar seus próprios modelos ou alterar os que já existem. Lembra disso, ok? Aí a gente vai ter o menu salvar e salvar como. O que é que você tem que saber daqui? Salvar e salvar como chamam a mesma caixa de diálogo. E o nome da caixa de diálogo é salvar como, mas são menus distintos. Então, se eu clicar aqui em salvar, chama a caixa de diálogo salvar como, tá vendo? Se eu clicar em salvar como, vai chamar a mesma caixa de diálogo, mas são menus distintos. É isso que você precisa saber. Salvar, salva o documento corrente. Primeira vez, pede o nome e o lugar onde quer salvar. Das outras, fica só atualizando, tá? Salvar como, cria uma cópia a partir de um original. Então, por exemplo, eu tenho minha apostila completa, né? Aí o coordenador da carreira jurídica, Sanches, junto com a coordenação pedagógica do SES, entra em contato comigo. Manu, vamos abrir aqui uma isolada para o carreiras jurídicas. Beleza, vamos, beleza. Aí eu pego, abro o meu material completo e salvo como material de carreiras jurídicas. Aí eu começo, isso cai, isso não cai, isso cai, isso não cai, isso cai, isso não cai. Eu estou mexendo no meu original? Não, eu criei outro material, entendeu a ideia? Então, veja que salvar como cria uma cópia a partir de um original. Lembra disso? Então, repetindo, salvar e salvar como chamam a mesma caixa de diálogo. Como é o nome da caixa de diálogo? Salvar como. Mas são menus distintos. Salvar, salva o documento corrente. Primeira vez pede o nome e o lugar onde você quer salvar. Salvar como cria uma cópia a partir de um original. Entenderam isso? Posso passar? Até aqui tudo bem? Beleza. Aí, o que mais você tem que saber? Tem que saber também que aqui nessa caixa de salvar como, você pode salvar como modelo. Lembra que eu disse que o usuário poderia criar seus próprios modelos? Aí, você pode criar um modelozinho, perfeito, tá? Se eu pedir aqui para salvar como modelo, ele já me leva para o diretório de modelos, tá certo? Então, aqui no caso, já ficaria o .x, não mais doc, perfeito? E aqui tem um menuzinho ferramentas, ó. Aqui em ferramentas, o que é que você precisa saber? Deixa eu voltar para o padrão. Precisa saber que você vai ter aqui a opção de salvamento, onde você altera o tempo que o Word fica salvando automaticamente. Lembra lá atrás, quando a gente estudou hardware, que eu disse que de tempos em tempos o Word tirava o arquivo e salvava sozinho da memória principal e salvava na secundária? Lembra dessa história? Pois bem, então aqui o padrão é de 10 em 10 minutos, mas você pode aumentar ou diminuir esse tempo, claro, tá? E lembrar que a gente tem ainda, dentro de ferramentas, a opção, a caixinha opções gerais. Aqui é onde você pode botar a senha. Existe a senha de proteção ou senha de leitura, que é aquela que até para abrir o documento já pede senha. E a senha de gravação, que é aquela que permite que você abra. Agora, na hora de salvar alguma coisa, de alterar, aí ele vai exigir a senha, perfeito? Até aqui tudo bem? Então, ó, aqui no menu salvar e salvar como, tá? Aí eu vou fazer aqui uma digitaçãozinha bem original. Um teste de digitação. Teste de digitação. Aí agora, deixe-me copiar aqui. Aí agora...
Só porque agora eu preciso ter algo digitado para você enxergar a funcionalidade que vem aí, tá? E que funcionalidade é? O menu Arquivo, Imprimir, que já vai juntar a visualização de impressão, tá vendo aqui do lado? A parte de imprimir e a parte de configurar página. Então, o menu Arquivo e Imprimir junta 3 menus antigos. Comigo agora, que é a parte de impressão, configurar página e visualizar a impressão. Só que eu acabei de acabar o tempinho do nosso primeiro bloco. Aí, daqui a pouco eu volto com o segundo bloco e a gente continua agora com o Word. Perfeito? Até lá então, gente. Tchauzinho.